Vocês estão sabendo que nós publicamos isso, né? Semiocapitalismo. Estão sabendo? O centro desse livro, gente, é importante para você. O que eu vou falar agora é importante para você. O centro desse livro é importante para você. E você sabe que eu lendo esse meu livro, ele é importante para mim agora num outro sentido também, que é o sentido que eu vou falar para você. A distinção entre você estar conjuntamente e você estar conectado. Quem se conecta é máquina. Quem fica conjunto são seres humanos. Esta é a questão do livro, que nós estamos mais tentando imitar a máquina e ficar conectados do que tentando ser nós mesmos, humanos, e trazer a máquina para nós e ficarmos em conjunto. Não sei quem vai ganhar essa guerra da conexão e da conjunção. Mas a gente aposta na conjunção porque nós temos corpos. E por mais que o mundo virtual venha tentar substituir o mundo dos corpos, nós ainda vamos ter corpos. Alguém, para ser feliz, precisa ser tocado. Agora, o problema é que nós não vamos evitar, de maneira nenhuma, a virtualização crescente de tudo. Nós vamos ter uma vida corpórea e uma vida muito mais importante, virtual, como já estamos tendo. Quando eu falava isso nos anos 90, 80, 90, as pessoas na universidade riam. Elas falavam, esse cara é um maluco. Naquela época, a universidade nem tinha site. Quando eu falava para o professor passar um e-mail, ele ria. Só os engenheiros passavam e-mail. O professor de ciências humanas não sabia o que era e-mail. Hoje, todo mundo admite perfeitamente que nós temos uma vida virtual. Eu tenho 4 casamentos. 2 deles fora da internet. Mas 2 deles já por pessoas que eu me relacionei pela internet. Uma delas meio a meio e outra, a Mariângela, só pela internet. Eu a conheci pela internet. Agora, eu não a conheci, prestem bem atenção nisso, através de chat de relacionamento. Eu a conheci porque ela veio ao meu canal pelo conteúdo do canal. Ela veio para me dizer que o pai dela estava mudando politicamente por conta dela passar o conteúdo do canal. E aí eu vi ela falar e falei, você é muito melhor do que eu. Você é melhor do que muita gente do que eu já vi para fazer um canal. Faça o seu de medicina. E ela começou a fazer o dela de medicina. Claro que o curso de medicina é puxado, ela não pode continuar, ela tem que continuar o ano que vem, quando acabar o curso, acaba esse ano, né? Mas aí nós nos conhecemos e acabamos casados. 40 anos de diferença. Sabe quanto parece a diferença? Nada. Nem para mim, nem para ela. O que nós fizemos? Nós domamos a conexão através da conjunção. Ou seja, nós carregamos os corpos, mesmo quando estávamos virtualmente conectados. Eu fiquei sabendo da altura da Mariângela no dia que ela foi em casa pela primeira vez. E 2 semanas depois, nós estávamos casados. Entendeu, gente? Nós não ficamos na conexão, com o mundo virtual nos comandando. Nós levamos na conexão, no primeiro dia de conexão, os nossos corpos. Nós nos olhamos, nós nos achamos simpáticos em alguns aspectos, bonitos em outros, cativantes em outros, interessantes em outros. Quer dizer, nós carregamos os nossos corpos para o interior do mundo virtual. As pessoas estão fazendo o contrário. Elas estão se apresentando no mundo virtual descorporificadas através do quê?
através de imagens que elas montam para se apresentar no mundo virtual. De modo que elas vão plastificadas para o mundo virtual. De modo que elas sentem até uma certa vergonha de se encontrar depois com as pessoas no mundo real, porque elas estão sem aquela máscara. E nós não fizemos isso, nós fizemos o inverso. É claro que há um limite entre o mundo virtual e o mundo corporal, sempre vai haver. Ou pelo menos sempre vai haver dentro dos quadros que nós estamos pensando a tecnologia. Isso também pode ser quebrado. Mas o que eu quero dizer para vocês, gente, é que as pessoas podem começar uma irmandade de alma, casamentos de alma, encontros de alma pela internet, se elas souberem que cada uma dessas almas carregam corpos, carregam sentimentos, carregam aspirações pela conjunção, mesmo que elas estejam só na conexão. Por isso mesmo eu tive amizades via internet que eu só vinha conhecer pessoalmente de carne e osso 5, 6 anos depois. A Marisa Neres, por exemplo, uma pessoa que eu fui da banca dela de mestrado, doutorado, trabalha em Tocantins, professora da minha filha lá em Tocantins. Marisa Neres é uma pessoa que eu só conheci depois de muitos anos de relacionamento intelectual na internet. E eu tenho um irmão via internet, que é o Bruno. O Bruno, que inclusive foi uma pessoa que ajudou muito o canal, para financiar, para a gente poder ir para Paulista, um certo caminhão, levar as coisas. O Bruno é um irmão que eu nunca vi. Ele é o cara que chega para mim e fala assim: Paulo, eu posso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa com seu nome, com a esquerda reflexiva? Eu falo assim: Bruno, você vai fazer isso com o diabo ou com Deus? Ele falou assim: hoje talvez eu faça com Deus, amanhã talvez eu faça com o diabo, não sei, porque eu negocio com várias entidades. Bruno, faça o que você achar que deve ser feito, que eu assino embaixo. Por que eu confio neles? Não tenho a mínima ideia do porquê que eu confio nele. Mas eu tenho uma intuição. É o mesmo modo pelo qual eu comecei a confiar na Maria Ângela no primeiro contato, ou na Marisa. Ou seja, sabe-se lá por quê? Você num determinado relacionamento, onde você está conectado, você consegue levar a conjunção para dentro da conexão. É como se você pudesse, mesmo no campo virtual, se apresentar corporeamente. Mesmo quando o cara não está te vendo. Mesmo quando ele não sabe a sua silhueta. Corporeamente, que eu digo a tua alma carrega o seu corpo. Platão dizia que o corpo é a prisão da alma. Mas Foucault mudou isso completamente quando ele descobriu a grande verdade, que é o contrário, que é a alma, que é a prisão do corpo. Quando a alma vai por inteira, ela só vai se ela levar o corpo. Em outras palavras, para usar a terminologia do livro, para estar em conexão efetiva, eu tenho que romper a própria ideia de conexão e trazer a conjunção junto. Eu tenho que trazer o meu corpo junto com a minha alma. Em outras palavras, a minha alma tem que estar emocionada. Ela tem que trazer junto com ela aquilo que é corpóreo. Ela tem que ir como um fantasma para o outro. Sabe um fantasma? Aquilo que vai espiritualmente, mas carrega algo do mundo sensível junto. É isso. Então você tem essas situações, como essa do Francisco, onde é um irmão
que não é um irmão virtual. Ele é um irmão que se apresenta virtualmente, mas ele é um irmão. Ele é uma pessoa que eu confio. Vocês têm isso. Vocês sabem o que é isso. Vocês conseguem entender o que é isso? Porque aí está o segredo, gente. É nisso que está o segredo de nós conseguirmos, ou não, transformar a subjetividade maquínica em alguma coisa que a gente possa conviver com ela e assumi-la. Senão nós não vamos poder assumi-la, nós vamos ser maquinizados por ela. O que é a subjetividade maquínica? Esta subjetividade que todos nós estamos respirando hoje. Ninguém mais é Pedro, Paulo, João, ninguém mais tem uma subjetividade psíquica própria. Subjetividade é alguma coisa que não se tem de modo individual. Subjetividade é alguma coisa que você tem coletivamente. A subjetividade de uma época é a sua subjetividade. Se você é um cara medieval, a sua subjetividade está ligada no Ocidente a ser cristão. Mas se você é um cara moderno, a sua subjetividade está ligada a ser uma pessoa que, para sair de casa, consulta não o horóscopo ou Deus, mas o cartão de crédito. E se você é um cara moderno, além do cartão de crédito, você consulta o quê? Você consulta a internet. Por quê? Porque a hora que você vai sair de casa, você não vai sair de casa sem o celular, porque fora da sua casa existem dois mundos como existem dentro da sua casa. O mundo no qual você está andando e o mundo no qual você está também andando virtualmente. Os dois mundos já se fundiram. Tanto é que nós estamos trabalhando em tempo real na internet. Já não há mais delay. Entenderam? Então nós temos que mudar a subjetividade de uma época para que a subjetividade individual de cada um, a individualização de cada um possa ser diferente. Agora, o que está acontecendo é que todos nós estamos nos transportando para a subjetividade maquínica, que é a subjetividade de nossa época. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que nos transportar para a subjetividade maquínica, que é a subjetividade de nossa época, mas ao mesmo tempo transformar a subjetividade maquínica. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso se nós conseguirmos fazer com que a conexão, que é a ligação entre máquinas e que está presente na subjetividade maquínica, não seja hegemônica na subjetividade maquínica. Que ela tenha que engolir a conjunção. Que ela tenha que engolir esse relacionamento que é corporal no âmbito do virtual. Como é que a gente faz isso? Exatamente do modo que eu vim falando. Do modo que a Marisa se tornou uma irmã para mim e uma intelectual. Do modo que o Bruno se tornou um irmão. Do modo que eu casei com a Maria Ângela. Se vocês conseguirem essa experiência de estarem em conjunção enquanto conectados, vocês conseguiram fazer com que a subjetividade maquínica tenha se alterado e ela possa ser a subjetividade de nossa época positivamente. Caso contrário, o polo conexão vai vencer o polo conjunção dentro da subjetividade maquínica. E ao invés de a máquina nos servir, nós vamos estar maquinizados. A subjetividade maquínica vai ser a maquinização nossa. E nós temos que inverter. Nós temos que fazer com que a subjetividade maquínica seja a humanização da máquina. Não há fórmulas. Mas há elementos que eu acabei de dizer aqui. Quando você conseguir transportar-se como fantasma, ir para o mundo virtual, de alma, de espírito, que na maior sinceridade possível, e aí entra a questão do Sócrates, não é? Do falar franco, e deixar o falar franco puxar tudo aquilo que é corpóreo, sangue, veia,
doença, urina, esperma, fedor, raiva, timos, fúria. Ah, você pode falar assim, não, professor, o meu corpo não vai. Vai! Faça a sua alma puxar seu corpo. Leve-a para o mundo virtual. Desmaquinize a subjetividade maquínica. Eu sei que alguns de vocês estão me entendendo, porque já estão desmaquinizando a subjetividade maquínica. Esse é o nosso segredo. Esse é o segredo da esquerda reflexiva, que não é mais segredo porque estou revelando isso para vocês, mas contando o quê? Contando aquilo que vocês já sabiam. Dá uma olhada no livro, gente. Talvez ele possa clarear melhor o que eu estou falando para vocês. Mas eu tenho certeza que mesmo sem ler o livro, vocês já entenderam o que eu estou falando. Daqui a pouco eu volto.